Dentro de um cenário tão controverso, onde, nos dias de hoje, a tecnologia, que acelerou os processos, distanciou as pessoas. Como ser um líder inspirador, como ser uma pessoa inspiradora, como ser um indivíduo inspirador que faz com que todas as pessoas no entorno cresçam junto com ele. Pessoas que vão lhe direcionar pensamentos, ideias e propostas para que haja um crescimento total. Como você pode, baseado nos dias de hoje, conseguir ser essa pessoa com esse diferencial? Vem comigo que eu vou lhe explicar. Olá, eu sou Hamilton Alencar e venho mais uma vez falar para você que busca mudança de vida, crescimento profissional e até mesmo melhorar as suas questões quanto líder e gerente e pessoa que está à frente de um grupo onde precisa, muitas das vezes, ter um posicionamento para que outros consigam também caminhar em uma direção. Hoje eu venho falar de uma questão que eu acho muito simples, mas muito complicada. Quando você busca uma liderança mais eficaz, uma liderança inspiradora, onde você decide que os seus passos, independente como líder ou como pessoa ou como indivíduo, que decide fazer algum tipo de mudança num cenário, independente do tamanho do cenário, como é complicado. E eu iniciei o vídeo já falando que nós vivemos numa era digital, onde essa era digital fez com que as pessoas se distanciassem. Automaticamente, o distanciamento das pessoas fez com que muita da questão da humanização, da proximidade, do afeto que nós tínhamos antigamente, ele foi um pouco diminuído. E uso como exemplo 3 pessoas almoçando numa mesa, onde se tiver o celular, muitas das vezes eles não conseguem nem se olhar nos olhos por conta do uso do celular, entre outros. Bom, baseado nisso, o pensamento principal desse vídeo é como é que dentro do mundo onde a tecnologia tem essa interferência e acaba distanciando as pessoas, como é que você pode exercer eu vou chamar de liderança inspiradora, mas ações inspiradoras para o crescimento do outro e o seu crescimento próprio. Isso é uma missão muito difícil. Por quê? Na verdade, você precisa ter o quê? Saber primeiro o que quer e como vai fazer. Baseado nisso, você vai saber qual o caminho que você deve seguir para o crescimento alheio e qual é o crescimento dentro do cenário que você propõe, o crescimento e a mudança, onde baseado na inspiração daquilo que você traz para os indivíduos que estão ali. E falo de cenário, falo desde uma empresa até dentro da sua família. Eu tenho um exemplo muito bom que eu acho interessante e respeito muito os religiosos. Eu vou usar os religiosos só como referência e acho interessante. Quando o filho nasce, eles trazem a proposta do ideal que eles têm, onde eles falam, o nosso caminho é esse, a direção é essa, e acho que você deve seguir por aqui. Quando chega uma época que o indivíduo que recebeu essa inspiração e essa informação decide mudar, por mais que ele mude muito, aquelas ideias principais, elas permanecerão nele. Sobre principalmente o que é certo, o que é errado, para onde ir, o que deve fazer ou não fazer. E você imagina que isso, muitas das vezes, vem de um pai, de uma mãe muito simples, onde ele traz aquilo ali porque ele já tem aquilo ali como experiência anterior. E quando eu falo da questão de uma busca de uma liderança inspiradora ou em busca desse crescimento, onde traz o crescimento para outros indivíduos também, eu falo para você que se basear na mesma direção é quase a mesma coisa. Quase, eu digo por quê? Porque você precisa, aí vou mudar o paradigma um pouco baseado no que eu falei. Você precisa, dentro de um grupo, trazer uma ideia externa e oferecer para aquele grupo. Vou usar um outro exemplo que eu acho bom também. Essas ONGs, onde elas trazem ideias para um local onde não tem perspectiva e a partir dali eles começam a implantar a proposta deles e faz com que alguns indivíduos daquela localidade, daquela região, começam a crescer baseado na ideia que eles trouxeram. Essas cooperativas, essas ONGs que falam... Tem uma ONG em São Paulo que ela é muito boa quando fala no trato com a mulher. Mulheres que não tinham perspectiva de crescimento, que já tiveram filhos, que foram casadas ou descasadas, e aí depois que passa toda essa vida, todo mundo já viveu a vida deles e caminhou na vida deles, e de repente elas se encontram sozinhas, sem perspectiva de onde ir. Essa ONG ela criou uma feira, onde nessa feira essas mulheres apresentam o que elas têm de melhor.
e elas vendem, compartilham informações. Logo, esse crescimento, a partir dessa feira, criou-se empresas, principalmente de artesanato, empresas com cunho de crescimento pessoal de cada uma daquelas mulheres ali. E eu usei essa perspectiva de mulheres que já passaram toda uma história de vida e, de repente, elas são instigadas a criar uma nova perspectiva, um novo caminho para a vida delas, porque você imagina uma pessoa que já criou toda uma história e, de repente, quando ela imagina que a história dela não vai ter um recomeço, há uma quebra de paradigma, onde faz com que ela caminhe e cresça numa direção. Isso a gente está considerando um ambiente solto, num cenário onde muitas das vezes as mulheres, aqui em particular, são mulheres de baixa renda, com conhecimento, vou falar limitado, tá, gente? Mas porque a média é de ensino médio para menos. Então, você imagina que mulheres que viviam num cenário onde a perspectiva era muito reduzida e elas conseguem fazer uma proposta de crescimento a partir de uma liderança que fez uma proposta para elas, onde a proposta foi a seguinte: vamos mudar? E houve esse crescimento. Imagina para você, que está dentro de um cenário fechado, controlado, onde você precisa trazer simplesmente a proposta para um grupo de pessoas, por que não o resultado positivo? Eu digo por que não, porque as pessoas que estão normalmente dentro de uma empresa, é o que a gente está falando nesse momento, são pessoas que estão ali, são oneradas para estar ali, são direcionadas para estar ali. Dessas mulheres que eu falei, eram mulheres que não tinham a perspectiva, vinham de uma outra realidade, cada uma com a sua própria realidade, cada uma com a sua própria história de vida, e conseguiu-se fazer o crescimento dessas mulheres. Então, o que acontece? É importante que você entenda que o seu crescimento profissional, ele precisa dessa mudança. Tanto quanto você que está na questão de quem vai propor a mudança, quanto em quem está na posição de quem vai receber a mudança, ou vai receber a informação e vai decidir se aquela informação é cabível ou não, ou acessível a ele. O que importa é que você entenda que, aí a gente está falando da liderança, que você precisa oferecer não só a informação, não oferecer só o caminho, você precisa oferecer as ferramentas. E muitas das vezes são ferramentas simples. Uma delas, eu acho fantástico, é a incentivar o crescimento profissional através dos estudos. Eu acho que toda empresa deveria ter uma educação continuada. Educação continuada voltada para todos os lados que a empresa possa abranger. Todos, sem exceção. Se a empresa ela sugere que o indivíduo cresça, tenha lá a educação para que ele cresça. Se ele decide ficar no patamar onde ele está, pelo menos que ele se especialize dentro desse patamar. Por que eu falo isso? Baseado em tudo que eu já falei, quando você tem uma equipe que tem a proposta de crescimento, caminha na direção do crescimento, você tem funcionários mais felizes, você tem uma equipe mais feliz e, consequentemente, você, como líder, tem respostas mais felizes. Eu gosto muito de falar na questão da liderança, do resultado, do sucesso. Quando você tem o sucesso dentro do que você propõe. Lembre-se, ser uma pessoa que inspira pessoas é ser uma pessoa que tem um papel diferencial, ser sensível, ser acessível e estar sempre com uma ideia de mudança. Você, quanto inspirador, precisa ter as ferramentas necessárias para que todas as pessoas que lhe acessem saibam que, a partir de você, elas também vão ter resultados de sucesso. Lembre-se também, se você é um líder que inspira, automaticamente você precisa inspirar pessoas. Não há crescimento numa empresa, não há crescimento profissional, não há crescimento nem mudança de vida onde você não inspira pessoas. Você precisa inspirar pessoas. Por quê? O ambiente só cresce quando todas as pessoas crescem junto. O crescimento, quando eu vou chamar crescimento em bloco, que é quando todos crescem ao mesmo tempo, claro, e obviamente cada um vai crescer na sua proporção diferente e na sua porção diferente, mas ele é fundamental para que você tenha resultados positivos, resultados de muito sucesso. Lembre-se que não dá para crescer sozinho, a empresa precisa de cada engrenagem que está lá e você tem papel fundamental, você líder, você colaborador, mas que deve pensar que a empresa depende também dos seus resultados para que ela cresça. E automaticamente você se transforma num líder que foi inspirado por outro líder. Não esqueça de acessar, compartilhar e dar um like. Convido você a assistir outros vídeos também que estão direcionados a você que quer, gostaria e pensa em se tornar uma pessoa melhor.
Muito obrigado e até a próxima.